Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com o 7º bate-papo deste mês aí, com o nosso projeto, que é o Bate-Papo Marginal. E aqui hoje a gente está começando, né, falar um pouquinho sobre profissionalização, que é o tema de hoje. E nós do grupo Marginalia Teatro Jovem estamos nesse projeto novo desse mês, né, que vai até o dia 29, então, para quem não teve a chance ainda de assistir nenhum bate-papo, tá aí o convite. Então até o dia 29 a gente vai estar com esses bate-papos, e tendo como referência o nosso espetáculo do coletivo Marginalia Teatro Jovem, que se chama Ensaios, tá bom? E hoje, para complementar aqui nossa mesa, né, a gente vai receber uma convidade para compor. Ela que é mulher, mãe, ela é coordenadora do núcleo da Escola Livre de Teatro e uma das organizadoras também do festival que se chama Vamos que Venimos. E o nome dela é Lígia Helena. Seja bem-vinda aí, Lígia. Obrigada, boa tarde, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pelo E aí, para convite. complementar a mesa, eu vou chamar os integrantes do coletivo Marginalia Teatro Jovem, o músico Eric Teodoro Boa noite a todos, oi. e o diretor Gira de Oliveira. Boa noite para todos. Boa Olá, noite. gente, boa noite. Aí. Enfim, para começar aqui oficialmente, o tema de hoje é profissionalização, hein? Então, olha aí o baque que a gente vai ter hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, a gente vai ter algumas perguntas e vocês sejam super bem-vindos. Quem está assistindo aí pelo Facebook pode mandar a sua pergunta também. E para ajudar a gente na primeira pergunta, eu vou receber uma vinheta aqui, tá bom? E a pergunta é: o que você quer ser quando crescer? Roda a vinheta. Pode rodar a vinheta. Acho que rodou. Acho que essa Rodou? evolução aí. Eu acho que sim. Ah, beleza. Então Eu vamos acho que é aí essa evolução. começar. Assim, a gente aqui é uma roda, então sintam-se à vontade, a Lígia, se você quiser falar um pouquinho, né? O que você quer ser quando crescer, como pessoa, como artista, como toda esse processo aí, né? Do tema profissionalização, se você quiser falar um pouquinho, e aí fiquem à vontade para falar um pouquinho sobre, aí eu falo também minha opinião, e é isso. Demais. Eu acho que muito boa essa pergunta, né? Porque ela nos é dada em um certo momento da vida, e aí parece que ali você precisa decidir todo o resto, né? E se você não decidiu ali do jeito que tem que ser, o resto da vida você perdeu, né? E isso não é uma verdade, né? Eu acho que eu tenho me descoberto cada vez mais educadora de artes, tem sido um lugar muito importante para mim, de entendimento de uma relação com a juventude, de uma pesquisa de horizontalidades e de trocas que me alimentam muito, que me fazem crescer muito, que me fazem entender todos os processos que eu vivi até agora, me fazem traçar caminhos de futuro, de possibilidades de ação em relação a uma juventude que é extremamente potente. Eu já não estou na faixa do que é entendido como juventude, como idade, né? 36 anos, parece que passa voando, assim, parece que eu era considerada jovem ontem e de repente eu me percebo pelos lugares que eu estou, que eu participo, que já não é mais tanto isso, mas eu me considero jovem pela relação, pela possibilidade de troca que eu acho que a gente é capaz de criar nos espaços de educação, entendendo educação, oficina, processos como a educação
no sentido mais amplo, né? Educação de cultura também é educação. Então, tem sido um lugar muito rico para mim. Óbvio que eu gosto muito de estar em cena, uma coisa não elimina a outra. Então, de fato, as caixinhas, elas não precisam formatar a gente como nos é dado, né? Então, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Poema da Cecília Meirelles, né? Ou isso ou aquilo. Eu acho que eu posso ser muitas coisas. Também acho que a gente pode ser agente modificador do mundo de forma política, não necessariamente pela lógica da política partidária, mas eu tenho sido uma agente de cultura na minha cidade, no território em que eu ocupo. Eu acho isso bastante importante. Sou mãe e acho que isso modifica muito o meu estar. Serei, de tudo isso que eu falei, a única coisa que eu serei para sempre é mãe. O resto a gente vai alterando. Então, isso também me faz ser muitas coisas no mundo, né? O nosso ser mulher no mundo, a partir da maternidade, modifica muito as coisas. Acho que por enquanto é isso. Ótimo. E meninos, podem Maravilha. dizer um pouquinho sobre? Bom, eu acho que essa pergunta ela é um pouco difícil, porque a gente se pergunta, quando a gente vai crescer? Será que a gente já cresceu? Então, essa pergunta, eu acho que eu respondo ela meio que a partir das vivências profissionais que eu vou tendo, e isso vai me dando caminho, sabe? No momento eu me encontro na música, e é isso que eu amo fazer, sabe? O violão, os arranjos, estou me descobrindo também um compositor e entrando no mundo da trilha também, trilha sonora. Mas eu acho que as experiências profissionais elas vão me levando para um certo caminho. Mas igual a Ali já falou, que é difícil falar qual caixa a gente está, porque a gente às vezes não gosta só disso. Eu me vejo como músico, mas eu gosto muito do teatro, eu gosto muito das artes visuais, do cinema. E é difícil, porque essa pergunta ela puxa a outra, né? Quando que a gente vai crescer, ou a gente já cresceu? É uma pergunta que fazem para a gente num determinado momento da nossa vida, mas que essa pergunta ela é válida para sempre, sabe? Então eu acho que é isso. Eu acho que é mais ou menos como aquela ideia de o que você precisa ser alguém na vida, né? Mas na verdade a gente já é alguém na vida. Então eu acho que é meio que isso que eu penso sobre essa pergunta. Eu não sei se eu sei responder. Isso é uma pergunta difícil, né? Mas eu fiquei escutando, né, o que a Lígia estava falando e eu acho que me apontou alguns caminhos, né? Primeiro, uma primeira coisa, até antes disso, que eu ouvi já faz um tempo, pouco tempo, algumas semanas, eu até, acho que numa outra mesa que eu participei, eu até citei, que quando fazem essa pergunta, é uma pergunta bem esquisita, né? O que você vai ser quando crescer, ela subentende que você não é nada agora, que você vai ser alguma coisa só depois, né? E não, a gente sempre é alguma coisa. E aí, a partir dessa fala da Lígia, foi muito legal, que eu acho que começa a organizar um pouco mais, né, o falar sobre essa questão. Porque eu acho que o jovem, vamos pensar no jovem, o jovem ele é muito poroso, né, como a criança, mas ele é poroso também, no sentido de receber muitas informações e se formar a partir de todas elas, né, ele vai encontrar os caminhos dele, né. Então, acho que nesse sentido, apesar de eu ter um pouquinho mais de idade do que a Lígia, eu já tenho 45, eu acho que eu posso me entender como jovem nesse sentido, porque eu acho que eu estou aprendendo tanta coisa, e eu vou tomando tanta rasteira, né? Por exemplo, a gente tem um vocabulário novo aparecendo, e é um vocabulário extremamente necessário, quando a gente fala bem-vindes, né? E é uma palavra que na ortografia não existe, e eu acho que já está mais que na hora de existir na língua portuguesa, né? Mas são coisas que a gente vai aprendendo diariamente, e é bom aprender, né? Em algumas situações você se sente em xeque, mas aí depois você reflete, pensa, e você já começa a se transformar. Então, acho que nesse sentido, eu penso que eu sou jovem.
porque eu me sinto poroso e não tão estagnado em muitas coisas. E aí, como jovem, pensar o que eu quero ser como crescer, mas aí pensar que eu sou jovem dentro daquela coisa de que sim, eu sou já alguma coisa e não sou nada para ser alguém depois. Aí eu entro um pouco nessa fala do Eric, sabe? As coisas vão me levando. Tem as coisas que a gente gosta, mas, por exemplo, eu adoro atuar e faz muito tempo que eu não atuo. A última vez que eu atuei foi num episódio de uma série, mas não é a mesma coisa que o teatro. Eu prefiro atuar no teatro, é uma outra relação, e já faz muito tempo que eu não atuo, por conta da arte educação e por conta da direção. Mas enfim, sei lá, não sei se eu respondi o que eu quero ser, o que eu quero continuar seguindo, eu quero ter tempo, espaço e energia para poder fazer essas coisas que eu gosto, e continuar a ser provocado e não fechar minha cabeça, não fechar meus poros, assim. Acho que posso falar aqui? Claro. Tem uma coisa que tem passado muito pela minha cabeça e que eu acho que é legal colocar aqui na roda agora já, porque e quando vocês trouxeram o tema para mim da profissionalização, isso ficou bastante forte para mim nesses últimos tempos, que é a diferença entre trabalho no sentido de aquilo que a gente vai ser, porque a gente tem que cumprir uma função social no mundo, aquilo que a gente vai ser, porque a gente precisa gerar renda e sobrevivência, né? Então, quando você fala o que a gente vai ser quando crescer, o ser já é muito repleto de muitas coisas, né? Ele vem abarcado de o que eu sou. Vixe, cada dia eu sou uma coisa. A gente se modifica muito pela relação com o outro, pelo que a gente vai vivendo, pelas coisas que a gente vai encontrando. Agora, a escolha de profissão, né? Esse lugar do trabalho, tem uma pensadora, uma estudiosa de juventudes, chamada Regina Novaes, que é da UFRJ, e ela estuda vários conceitos de juventude a partir de religiosidade, juventudes periféricas e etc. Mas ela faz um relato no tempo histórico que é de um momento em que ficou muito forte essa ideia de que existe a adolescência, que é esse momento em que nós não temos função, não temos, né? Nós não somos ninguém, nós estamos ali estudando e etc. E essa virada que é, você precisa arranjar um trabalho, você precisa passar a ter função na sociedade, você precisa gerar renda. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, isso fica muito forte, porque o jovem volta da guerra, o que ele tem que fazer? Gerar lucro para o mundo. Se ele não está guerreando, ele precisa ser produtivo. Então, a gente passa a exigir do jovem que ele tenha uma profissão, que ele seja mão de obra em funcionamento. E a gente esquece que o jovem precisa passar por um processo que está para além dessa profissão como rendimento. Tem uma outra coisa que é essa, que é a ideia de labor, que não é a profissão que rende, mas é aquilo que eu faço para o mundo e que me movimenta, que me faz querer estar aqui, né, aquilo que eu coloquei no meu currículo, assim, que gira o meu estômago e eu falo, cara, isso é muito legal, eu quero fazer isso o resto da minha vida, ou eu vou fazer isso agora e isso vai se modificar. Então, separar isso, é óbvio que separar isso está pautado em muitos privilégios, né? Quem consegue e quem não consegue separar isso, a partir de muitas estruturas sociais, mas a consciência de que são coisas diferentes, eu acho que já nos ajuda a entender esse futuro, esses possíveis futuros, né? E os possíveis estados do agora que a gente assume para a gente, né? Eu acho que o que mais me marca é essa pergunta estar presente desde criança para agora, né? E como a gente cria um outro significado, querendo ou não, para ela, né? Criando um outro significado no sentido de
quando a gente é criança, quando a gente recebe essa pergunta, às vezes a gente não recebe com tanta seriedade assim. E aí quando você é jovem, aí cria, tipo, quase uma crise, assim, de quando, o que eu vou ser, e se o mundo está preparado para mim também. Então, eu acho que mais me toca nesse sentido, assim, é de como essa pergunta é tão presente, assim, nos dias de hoje. E nesse sentido também como o Gira coloca, né? De a gente não ser validado, assim, né? De ser validado pelo que é daquele momento, daquele presente, né? Você é jovem, aí o seu ser quando você era criança ou quando você vai ser adulto significa mais do que aquele momento. Eu acho que o ser jovem, acho que é bem complicado nesse sentido, assim, porque a gente recebe de uma maneira que a gente coloca dentro do teatro, né? Que tem várias questões que são super negativas e a gente está aí para mudar esses apontamentos, né? Mas eu acho que é isso, assim, o que mais me mexeu, assim, quando vocês começaram a falar sobre a pergunta, né? Através da pergunta. Desculpa. Eu acho que eu vou seguir para a segunda pergunta. Deixa eu só Que fazer a um gente tem muito a complemento, ver. Lídia. Claro. Lídia? Claro. Só um complementinho. Eu acho também, né, que eu acho muito falha a nossa educação, né, no sentido do preparo, né, né, essa pergunta, ela vem vazia, ela vem do nada, né, e você escolhe baseado em quê, né? Você não teve experiência Total. na vida. Como se fosse um cardápio, né? Assim, eu acho que quando você pensa nas escolas, as escolas estão pensando na sua nota do Enem, então estão te preparando para um vestibular e para uma prova assim, e a única coisa que você sabe fazer é isso, é uma prova teste assim, mais nada, você não teve contato com mais nada, né? Como é que você vai saber se você vai se engenharia é uma coisa legal para você, se a medicina é uma coisa legal para você, se as artes é uma coisa legal. As artes ainda, hoje, eu acho que a gente vive um momento privilegiado. A gente tem o programa vocacional espalhado na cidade inteira, a gente tem muitas casas de cultura, a gente tem fábricas de cultura, a gente tem uma série de lugares que possibilitam esse contato com uma arte. O esporte também tem um ou outro lugar, tal, mas, por exemplo, uma medicina, uma arquitetura, ou sei lá o quê, como é que as pessoas vão saber se é isso que querem ou não, né? Aí elas se pautam pela grana, né? Então é assim, ó, o que paga mais? O que paga mais é o que vai ser. Então eu acho que a gente não sabe quem a gente é, e quando a gente se depara com essa pergunta na adolescência, que existe uma urgência de resposta, você não sabe responder, e aí você é considerado inútil, aí você entra num embate dentro da sua casa, porque como assim? Você já tem 18 anos, não sabe o que você vai ser? Claro que eu não sei nem quem eu sou, porque eu nunca me foi dado isso, assim, nunca chegaram para mim, olha, aqui, vamos descobrir quem você é, sabe? Então, acho que tem que mudar, nossa, estruturalmente, uma coisa gigantesca, eu não sei como fazer isso, assim. Eu sei que ali existe um problema gigante, mas eu não sei como fazer. É porque é muito processual, e o mundo não nos dá o espaço do processual. O mundo quer as respostas. E é processual, porque primeiro eu preciso me relacionar com a minha identidade, com quem eu sou, com os marcadores sociais que me colocam no mundo. Isso que o Eric falou, eu tenho uma lembrança muito forte de ter 16 anos e chegar pra gente na escola, estudava em escola privada, né? Tem toda uma estrutura aí, mas um calhamaço, assim, da FUVEST, e que era isso, era o cardápio. Eu ficava lendo, entendendo como era o curso e falando, acho que vou por aqui, não sei, me parece que aqui faz mais sentido para mim, mas eu nunca tinha vivenciado aquelas coisas, eu nunca tinha olhado de perto, eu nunca tinha conversado com alguém, mas mais do que isso, eu acho que uma conversa só, ela não dá conta, um assistir, um ver o que a pessoa, não dá conta, até porque aquilo que está dentro das caixinhas da universidade também são caixinhas.
E hoje você tem jovens descobrindo profissões, criando relações entre profissões e agindo a partir delas, que a gente não conhecia antes. Então, é isso, assim, né? A ideia de profissão também está num lugar muito enquadrado, que é difícil da gente desenhar. E a educação também é isso, criou-se um formato de cadência e que a gente se relaciona pouco. O jovem chega na juventude e ele não troca com a infância, né? A escola está toda separada, assim, quando a gente poderia ter espaços mais entrelaçados de relação para criar, para ter essa identificação e eu ir me fortalecendo a partir de mim mesmo, né? Então, é sempre uma troca e a gente tem pouca troca. Os processos estão individualizados, né? Sim. E, e vale lembrar também, né, a quantidade de jovens que sofrem com depressão, né, relacionado a esse tema. E como a Lígia estava falando, contextualizou o lance da história dos jovens que iam para a guerra. Eu acho que a gente só está matando os nossos jovens de outra forma, sabe? Só está mandando eles para a guerra de outra forma. Então, como o Gira também falou, a gente tem um problema enorme e como que a gente resolve esse problema, né? Sabe? E é louco que, tipo, parece que tudo se inicia, como o Giro estava falando, na escola, né? Porque eu sempre tive a sensação de que, por exemplo, tinha as matérias lá e eu A Lígia já parou para pensar. Lídia, desculpa. A Lídia parou, tá dando uma senti pensada. um Eu reconhecimento, travei. assim, com a arte, né? Que era uma matéria. E aí, nisso, a matéria de artes, ela sempre tinha seus pontos negativos, assim, na sala de aula. E eu não sei o porquê, assim, porque eu, pelo menos, e meus amigos que entraram para a área de artes, né, junto com o teatro, enfim, a gente sempre apontava, poxa, por que tá sendo assim, sabe? Porque não tem o mesmo significado com as outras matérias. A gente sempre quis desenvolver um outro tipo de trabalho dentro das artes ali, da matéria, e nunca era bem acolhido, né? E eu acho que é muito disso que a Lígia falou, sobre a questão da grana, né? É sobre preparar o jovem para o Enem, e é isso, que tomara que você se dê bem na vida, porque se não der... eu presenciei dentro da sala de aula, eu lembro até hoje, que uma amiga minha falou assim, olha, a minha profissão quando eu crescer, eu quero ser maquiadora, né? Eu quero entrar nessa área. E aí o nosso professor de física mandou falando para ela, mas o que você vai ganhar com isso? Você acha que vai ser alguém sendo maquiadora? Você acha que vai ganhar o bastante para você viver? Então é muito louco, assim, né? Como que as artes também é recebida, né? Dessa maneira, né? E entrando nessa, eu quero fazer a segunda pergunta, que é como se dá para o jovem ser conhecido como profissional na carreira artística, né? Então, eu mando essa para vocês, mas também para complementar aí essa pergunta, eu vou chamar mais uma vinheta aí para vocês. Pode rodar a vinheta. Bom, a vinheta é pra gente se espelhar no Chaplin ou no que ele tá fazendo? Então... Muito louco. É como se quase fosse uma metalinguagem ali, né? Tipo, sendo artista e trabalhando ao mesmo tempo, enfim. Então, retomando a pergunta, como se dá para o jovem
ser reconhecido como profissional na carreira artística, sobre esses desafios mesmo, como eu tinha dito, desde de escola para agora, né, sendo jovem, enquanto vários jovens também ocupam essas áreas artísticas aí, nos nossos movimentos e instituições, como que se dá, assim, para o jovem ser reconhecido, né, na carreira artística? Os desafios aí que vocês acham? Bom, posso começar? Acho Claro. que no começo dá uma puta raiva, assim, dá. Você quer bater o pé e se afirmar todo tempo, sabe? Eu acho que no fundo, quando a gente está começando, a gente não conhece tanto o nosso valor, assim, como artista, sabe? E depois que a gente vai amadurecendo mais, a gente para de querer brigar com o mundo inteiro para saber o nosso valor, porque a gente sabe o nosso valor. E eu acho que eu vejo como isso, assim, sabe? Eu acho que quando você vai ganhando mais maturidade, você para de ficar puto e ficar com raiva do que as pessoas pensam e dos preconceitos que ela tem sobre arte. E claro que você vai esclarecendo, você sempre vai debatendo com as pessoas e mostrando que a gente tem muito valor, sabe? Mas eu acho que é isso, acho que tem, pelo menos para mim, tem um pouco a ver com um pouco de maturidade também, sabe? Da minha parte, assim, eu acho. Total. Eu Eu queria... pode falar, Lígia. Pode falar. não, eu acho que a gente vai entendendo também o que é a ideia de reconhecimento, né? Porque volta para isso, assim, acho que existem muitas gerações, cada geração entende reconhecimento de um jeito, a geração, por exemplo, dos meus pais, é uma geração que vai entender, se tiver comida na mesa, tem reconhecimento, né? Se eu tiver conseguido juntar um dinheiro, comprar minha casa, se eu tiver a minha estrutura, eu vou ter reconhecimento. Tem a geração que acha que o reconhecimento artístico está pautado na fama. E tem aquela que acredita que se você está fazendo aquilo que você deseja e que está dentro daquilo que você pensou para você, já é um caminho, né? Então, digo isso porque, para mim, é sempre é um looping. Eu nunca cheguei num lugar, agora pronto, fiz tudo o que eu queria. Existem lugares que você fala, caraca, que da hora isso que eu tô fazendo. Que legal, que bom que eu cheguei aqui. Que incrível que eu posso fazer isso que eu tô fazendo. Existem momentos de um nada, tipo, nada acontece, desemprego, trampo zero, e que você vai entendendo um pouco como dar conta disso, e às vezes você se vira com outros tipos de trampo. Então, assim, tem uma rede de parceiros que te reconhecem e que estão sempre te resgatando quando você vai para o nada, mas é isso, assim, eu acho que tem essas ideias de reconhecimento. Eu nunca tive um desejo, por exemplo, de um reconhecimento de fama, um reconhecimento televisivo, essa coisa midiática, nunca foi o meu desejo. A minha formação, eu sou formada pela Escola Livre, ela sempre se pautou numa ideia de conseguir constituir um grupo, de conseguir ter um espaço em que você estruturasse suas pesquisas teatrais e que pudesse ser um espaço que você tem autonomia para dizer o que você quer dizer para o mundo. Então, quando eu conquistei esses lugares, eu já me senti muito feliz. Mas eu tenho uma companhia que tem 15 anos e que a gente tem anos de nada, de tipo, mano, nada acontece, e anos em que a gente consegue engatar um edital, vender coisas, fazer girar. Então, não dá para dizer que, cheguei num lugar, sabe? É sempre um looping. Eu acho que a palavra looping, ela define um pouco a ideia de reconhecimento, assim. Eu acho que essa pergunta, eu acho que ela talvez seja bifurcada, assim. Eu acho quando você se reconhece como profissional e quando você quer ser reconhecido por outrem, por outras pessoas.
Então, assim, acho que por outras pessoas, a Lígia, ela descreve exatamente o que eu penso. Você tem que comprar teu respeito. Então, quando você tá com dinheiro, você não tá devendo nada, todo mundo te respeita como artista. Quando não, não vão te respeitar como artista. Isso é fato, né? Agora, você, né, para você se entender como um profissional, eu acho que para o jovem isso é bem difícil, né? Porque ele tem uma série de coisas, uma série de cobranças, né? Eu não sei exatamente quando eu pensei que eu era profissional em artes. Acho que foi quando talvez o dinheiro tenha pautado e tenha me ajudado. Primeiro que eu comecei a fazer teatro com 20 anos, então eu não comecei adolescente, já era, né, eu já estava no meio de uma faculdade de matemática, quando eu comecei a fazer um curso de teatro. No ano seguinte, eu entrei numa produtora de teatro, que é, enfim, é um grupo de teatro, mas assim, é na chibata, você é um funcionário, é uma produtora, enfim, você ganha pela apresentação, mas é um ritmo pauleira, assim, tua opinião não importa. E, enfim, é uma outra relação, mas isso é uma relação que há muito tempo eu não me deparo com esse tipo de teatro, né? Acho que o teatro de grupo entrou depois disso e mudou um pouco esse cenário, essas relações até trabalhistas, assim, né? Quando a gente trabalha, né? O grupo, não sei se a gente está trabalhando, se não está, né? Naquele caso, naquela época eu trabalhava. Então eu ganhava um dinheiro, trabalhava igual um maluco, mas eu ganhava 3 vezes mais do que o meu último salário. Então isso ajudava bastante a me manter reconhecido na profissão, pela minha família, enfim. E ali eu acho que foi um grande salto. Então foi uma sorte, um privilégio eu ter entrado nessa produtora para fazer uma pontinha no espetáculo e uma pontinha que eu adorava fazer. Mas eu acho que você tem que se entender também de várias maneiras, assim, né? Sei lá. Não sei se tecnicamente é uma palavra meio pesada, né? De você estar disponível para fazer. Acho que precisa dessa disponibilidade. A Lídia entrou duplamente aqui. Tem 2 Lídias, opa. Eu não sei. Eu pedi até para colocar aqui a pergunta, para eu ler de novo. Como se dá para o jovem reconhecimento como profissional na carreira artística? Não sei, eu acho que é isso. A primeira coisa talvez seja você se sentir à vontade e se achar profissional, né? E aí vai dos seus critérios do que é profissional. Olha, pessoal. Eu sempre carreguei comigo que a questão dos pais, né? Tipo, eu acho que o que mais bate para nós jovens, eu acho que eu falo mais por mim, mas eu sempre esperei muito reconhecimento dos meus pais com o que eu fazia, assim, né? Tanto quanto profissional como os estudos. Então, se eles estavam felizes com o que eu estava fazendo, já era muito legal, assim. E eu acho que eu tenho um ponto positivo, assim, na minha história, porque eu sempre tive apoio, assim, dos meus pais. Então, eu acho que isso ajudou muito, assim, para ter o reconhecimento aqui em casa. Mas não vou negar que quando eu recebi meu primeiro pagamento, trabalhando na área das artes, eles ficaram surpresos, tipo, ai, olha, dá para ganhar dinheiro, né, com o que você faz, né? Então, isso é muito legal, né, de estar se perguntando. Essa questão dos pais, eu acho que é muito significativo, assim, para os jovens, né? Falando aí por mim. Eu queria complementar também que a gente tem uma pergunta aí de quem está assistindo pelo Facebook, que é a Naomi. Ela está assistindo a gente. Eu vou ler a pergunta dela aqui. Vamos ver se eu vou conseguir acessar aqui a pergunta dela. Como se dá o movimento artístico na região do ABC? É diferente da capital? Como se constitui o cenário da juventude fazedora de arte nesse contexto?
Então, como se dá o movimento artístico na região do ABC, né? Eu não sou do ABC, mas eu acho que Escola Livre de Teatro de Santo André aqui, olha, a galera tá presente. Então, como que é isso, né, que a Naomi colocou? Não sei se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre também. Eu moro perto aqui, assim, dá meia hora aqui do ABC, daqui de casa, mas é outra realidade, né? São regiões diferentes, mas se vocês tiverem alguma coisa a dizer, se vocês quiserem. Eu tenho. Então Eu tenho porque eu sou daqui, né? Filha do ABC. Eu acho que isso dá uma live inteira, na verdade. Porque tem muitas questões, assim. Falando em formação, em processos, né, de história da juventude como um todo, não só do campo artístico, a minha geração, por exemplo, é uma geração do Senai, é uma geração da ET, não é nem ETEC, né, da ET. É uma geração que era incentivada e eu tô falando, não falo nem tanto de mim, assim, porque eu acho que eu tenho uma linha de formação que não é tanto da formação pública. Eu fui fazer ET, aí eu quase não tinha aula, minha mãe surtou e me mandou para a Fundação Santo André. Mas tem uma coisa que é essa da formação do operário, da mão de obra operária, do menino e da menina que vão cumprir ali funções que são funções da mão de obra mesmo, funções técnicas. Então, é técnico em mecânica, técnico em mecatrônica, técnico, ele vai ser o técnico da coisa, ele e ela, né? No caso das meninas, era nutricionismo, design, umas coisas assim, mas era sempre do campo técnico. Administração, e muito porque é uma região industrial que foi forjada, literalmente, para que a gente cumprisse essas funções. Então, a ideia do jovem artista, ela gerava conflitos, às vezes violentos nas famílias, né? De violências físicas até, de pais que batiam nos filhos. Como assim? Como assim você não vai fazer Senai? Como assim você não vai... Como assim você está querendo fazer teatro? Como é que você vai viver disso? Tem 15 empresas de metalúrgicas aqui para te dar um emprego e você vai fazer arte, né? Isso vai mudando na linha do tempo, principalmente porque as empresas de indústria foram saindo daqui, né? Santo André, que era o gigantesco viveiro industrial, não é mais. Hoje é uma cidade comercial e dormitório. E aí, nos anos 90, você tem formação de políticas públicas que envolvem as artes, que é o que está a própria Escola Livre, né? A Escola Livre, projetos de ação descentralizadas, que estão muito ali associadas com o que vai gerar o vocacional em São Paulo, e etc. E que vão começar a mudar essa ideia de, opa, peraí, eu posso ser artista. Se você conversa com a galera que fez ali as formações primeiras da Escola Livre, é uma galera que ainda trampava com outras coisas, e vou fazer teatro, né? E aí vai começando a desenhar essa estrutura. Isso em relação à formação. Agora, em relação a trabalhar com teatro, com arte, no ABC, é muito complicado, porque você não tem uma política de editais, você não tem uma política de esfera pública, de apoio ao seu trabalho. Então, muita gente se forma na Escola Livre, pega o trem e vai para São Paulo, porque vai trampar com o quê em Santo André? Algumas coisas começaram a nascer nos últimos anos, mas elas ainda engatinham. Então, a gente depende muito, por exemplo, dos PROACs, e hoje você está tendo uma destituição, né, do que é o PROAC e tal. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que fico muito brava quando alguém que morou em algum momento da vida, que a tia mora no ABC, vai lá, se inscreve no PROAC dizendo que é do ABC. Desculpa, você não é do ABC. Você mora numa cidade que tem algumas políticas de fomento, a gente não. Então, os 50% do PROAC que são para o interior,
eles são para o interior, né? Segura aí. Então, é isso, assim, mas ao mesmo tempo eu, por exemplo, nunca quis sair daqui. Eu acho que tem lugares, assim, da territorialidade, da ação que a gente pode promover aqui, tem culturas que são muito específicas daqui e que a gente não pode simplesmente, eu vou fazer isso em outro lugar, porque a gente também fica meio desterritorializado, assim. Tem um lugar da relação familiar, da criação de grupos aqui, que eu acho muito diferente da de São Paulo. Aqui todo mundo trabalha meio junto, todo mundo é meio grupo de todo mundo. Então eu atuo aqui, eu dirijo ali, eu faço cenário ali, a gente é muito parceiro um do outro. Então eu falo que a gente faz uma produção familiar aqui no ABC. Mas é isso, acho que eu já falei demais. Eu dei aula na Escola Nacional de Teatro, né, que é em Santo André também, mas é uma escola particular, profissionalizante, e durante pouco tempo, assim, acho que eu fui até o meio do semestre do ano passado, não sei, não, eu dei aula no primeiro semestre do ano passado, né, até o primeiro semestre do ano passado. No segundo semestre, os meus horários não batiam com a Fábrica de Cultura, e acabei não conseguindo assumir turma lá, né. E tem algumas pessoas que eu acabei dirigindo uma formação, uma formatura delas, né, na verdade, era uma turma só feminina, e a gente fica se namorando ali, querendo fazer algum trabalho, querendo se juntar. Agora na pandemia deu uma boa distanciada, um pouco antes da pandemia a gente até se reuniu lá em Santo André, conversou um pouquinho, e de repente entrou a pandemia. Mas o que eu sinto ali é isso, faltam políticas públicas para que isso aconteça, né? Não tem nenhuma, né? O PROAC não dá nem para considerar, porque o PROAC está num desmonte tão grande, tão grande, tão grande, né? Eu trabalho muito com teatro para infância e juventude, né? Teatro para infância com a Companhia Lúdicos, Teatro Popular, e com a juventude com Marginalia. E o edital para montagem de teatro para infância e juventude é uma coisa risível. São 10 contemplados, sendo que desses... Não, 10 contemplados, não. Você tem primeiras obras que pega 20% do montante, que seria 10. Então sobram 8, no máximo 8 projetos, sendo que 4 é do interior, 4 é da capital. Aí você tem uma política de 30%, 33% de ser cooperativado. Grupo de teatro não é empresa, gente. Grupo de teatro é grupo de teatro. E quando a gente tem uma cooperativa paulista de teatro para poder nos representar juridicamente, não é a cooperativa que está ganhando isso. Quem está ganhando é o grupo de teatro, que não é uma empresa, são artistas, não tem condições de pagar um contador mensalmente, não tem condições de... Você não tem condição de ser uma empresa, né, dentro. E aí, pensando em Santo André ainda, né, fica mais difícil ainda. Como é que você vai ser uma empresa teatro, né? E aí sobram pouquíssimas vagas, assim, você se inscreve com 400 projetos inscritos para uma vaga para você, 2, sabe? Então é humanamente impossível, é um edital horroroso que está sendo lançado no momento em que a gente mais precisa de um apoio, né? Então eu acho que Santo André, e assim como a maioria das cidades fora da cidade de São Paulo, estão à deriva, né? Com a falta de uma política pública que valorize seus artistas, e que tem muito artista muito bom em todos os lugares. E eles acabam vindo para São Paulo, porque São Paulo você tem políticas públicas, que não dá para todo mundo, é super pouco, né? O último projeto do Prêmio Zé Renato, 419 inscritos para 20 contemplados. Isso é insano, né? Você vê uma procura desse tamanho, você tinha que, no mínimo, triplicar, quadruplicar o número de contemplados, porque tem procura, tem gente precisando. Enfim. E eu faço aqui a voz, assim, por exemplo, tinha o PROAC Primeiras Obras, caiu. Ele foi anexado, né? Ele foi anexado, mas de um jeito muito... Mas das políticas de juventude, de fato, né? O VAI está em São Paulo, a gente teve um VAI há alguns anos em São Bernardo, caiu. Então, essas políticas que são para essa faixa etária
e que fomentam esse lugar que é o do reconhecimento para a mana, para o cara poderem guinar a sua trajetória, estruturar os seus grupos. Isso tudo está sendo, o pouco que a gente conquistou nas trajetórias foram saídos, né? Foram tirados. A gente, quando pensou o Vamos Que Venimos, o festival de teatro adolescente que a gente organiza aqui, a gente foi muito taxativo em falar, não, a gente vai fazer isso em Santo André. Existe, né, um festival faz parte de uma rede e, óbvio, assim, infelizmente a gente ainda não banca os grupos para eles estarem, só consegue dar a estrutura. Mas tinha esse desejo de criar um espaço em que a gente mostrasse, olha, não, a juventude daqui também está produzindo, também está criando, também está estudando. Não, a gente não vai levar o festival para São Paulo para continuar dizendo que tudo que se produz lá, porque isso é a síndrome da capital, né? A gente vive a síndrome do capitalcentrismo, assim, e não é real, né? E tanto não é real que as nossas edições têm uma procura muito grande de quem é da região metropolitana. Boa parte dos grupos que participam do festival são da região metropolitana. E trazem trabalhos incríveis, assim. Não dá, né? Todo o conceito de adolescência, do que é o teatro adolescente, que as pessoas acham que vão ver uma coisa mais fraca ou menos desenvolvida de encenação, e é mentiroso isso. Eu vejo trabalhos muito mais potentes, até porque tem muita vida em quem está em cena, muito desejo, muita potência de estar, e que são pessoas que estão, óbvio, também tem gente de São Paulo que participa, mas tem uma juventude criando coisas incríveis. E o que elas não precisam de ninguém para dizer para elas o que fazer ou como fazer. Elas precisam de políticas públicas para se estruturarem e continuarem fazendo. Né? Então. Sabe que você falando isso, eu lembrei de uma coisa, eu não sei se é um boato, se era verdade, o que era, enfim, há muitos anos. E aí você tinha o Eduardo Tolentino, diretor do Grupo Tapa, em São Paulo, um grupo tradicional de São Paulo, um grupo bem antigo. E aí eles falavam que, aí eu já não sei, eu não conheço o Eduardo Tolentino pessoalmente, assim, né? Enfim, e aí falavam que ele ia assistir muito festival de teatro amador, ou espetáculos de teatro amador, porque ele ia beber um pouco daquele lugar. Porque no espetáculo profissional, você não podia errar. E no espetáculo amador, a galera ia com tudo. Então tinham coisas geniais ali, que no profissional você não arriscava, né? Porque, enfim. E aí eu acho que volta naquele lance que você falou do processo. A nossa vida é um processo, né? E que as pessoas querem o resultado. E, puxa, é tão bom. Aí, nesse sentido da aula, né, eu, por exemplo, no caso, na fábrica de cultura, ou em lugares que você não tem exatamente essa cobrança, apesar que eu também não me preocupo muito com isso, assim, eu vou experimentando e não tenho problema nenhum de errar, né, acho que no Marginalia o espetáculo se chama Ensaios não por acaso, ali a gente experimentou um monte de coisa, um monte de gostos nossos, né, propostas corporais, a gente enfiou tudo no espetáculo, tudo que a gente tinha vontade de fazer. E por isso ele se chama Ensaios. Nossa, e é tão bom, né? Acho que a gente está num momento, na verdade, que às vezes que tem até esse espaço, né, de experimentação, aí voltando nas questões de lei, né? A lei do fomento te permite isso, né? Porque você já não depende daquela bilheteria, né? Você não tem que fazer uma coisa que o público goste para bancar você e que você não goste, mas você está fazendo porque você precisa viver, né? O conceito de profissional hoje é diferente do conceito de profissional de 20 anos atrás. Tem bastante diferença, né? Quando você ficava em cartaz, por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, a gente ficava em cartaz de quinta a domingo. E não era um mês, era um ano, 2, e assim, no quarto mês que as coisas começavam a virar cachê. Mas era público pagante e tal, então é muito diferente. Então ali, você não tinha espaço para o erro. Se você erra, você fale. Você tem um prejuízo enorme de uma produção. Hoje, você tem um espaço para processo, né? E às vezes tem gente querendo derrubar a lei de fomento, né? Em São Paulo, e às vezes avaliando equivocadamente, mas o trabalho do cara é ruim. Mano,
putz, cara, quem é você para falar que o trabalho do cara é ruim, o teu é bom? E o que é bom? E o que é ruim dentro do teatro, né? Então vamos analisar as pesquisas, vamos analisar esses processos, né, de coisas que estão abrindo caminhos para nós mesmos, né? Vestido de Noiva, talvez, antes de ser montado em 1943, talvez fosse uma peça ruim. A ideia do Zembinski talvez fosse uma ideia péssima. E a gente vive a consequência dessa montagem até hoje, né? Dessa experimentação, né? Enfim. Eu acho que, nossa, é muito foda, assim, desculpa a palavra, mas é muito legal, assim, quando a Lígia coloca, né, essa resistência de não sair do lugar para prevalecer ali aquela vontade dos jovens e ser reconhecido, né, porque, vamos lá, hoje a gente tem que encontrar formas, né, para ser reconhecido de alguma forma ou ser reconhecido através da nossa profissão, né? Como a gente estava falando faz pouco tempo. Então, eu acho que isso é obrigatório, assim, para quem é jovem e tal, que é prevalecer o lugar onde você está, que é quando o Marginalia, por exemplo, promove ou a gente cria um projeto, a nossa preferência é sempre estar nos lugares periféricos. Por quê? Todos os integrantes, ou em sua maioria, vêm da periferia. Então não tem como você sair desse lugar e ir lá para a capital ou ir lá para o centro para ter que apresentar alguma coisa para eles. Então, eu acho que é uma questão de prevalecer e continuar com esse trampo, sabe? E aí, automaticamente, eu acho que você acaba criando essas redes, né? Essa linha de comunicação com outros jovens em que você estudou, em que você esteve todos os seus momentos de estudo e você quer, né, continuar e dar espaço para essa galera, né? Então, eu acho que é muito importante isso, né? Tanto de prevalecer de onde você vem, tanto quanto sempre estar próximo e dar uma chance para o outro ali, né? Porque às vezes a gente depende muito do nosso governo, ou enfim, aí dos poderes maiores que seja, e aí a gente fica dependendo, e a gente acaba não ganhando nada, então a gente tem que fazer por conta própria, né? Então, isso é meio complexo, assim, mas é super importante a gente estar discutindo isso, né? Eu queria soltar para a próxima pergunta, que eu já vou soltar então, que é como a arte pode ajudar o jovem a se profissionalizar, né? E para ajudar aí, eu solto essa foto aí da 25ª edição do projeto Tour Jovem Cidadão de Maranhão. Como que é a arte, né? A gente estava falando logo no início sobre essa questão das escolas, seja com seus ensinos fundamentais ou ensino médio, como que essa arte pode ajudar o jovem a se profissionalizar, né? E como que é diferente do ontem, quando hoje, como que vai ser futuramente, né? Então, como que vocês vê, assim, que essa arte pode ajudar o jovem? Eu acho... posso falar? Eu acho que... Bom, eu dou aula na Fábrica de Cultura, né, e já há um bom tempo, e também participei do Vocacional durante muito tempo. São programas bastante diferentes, né? Mas aí eu acho que essa pergunta, pensando na questão, principalmente da Fábrica de Cultura, a Fábrica de Cultura, ela recebe pessoas da comunidade, muitas vezes, da comunidade local ali, da proximidade, né? Exceto talvez a Fábrica do Belém. Eu trabalho nas fábricas da Zona Leste. E
E é um contato muito bacana que os aprendizes têm com a arte de uma maneira geral. E lá tem uma variedade muito grande, né? De música, quase todos os naipes de instrumentos de uma orquestra, tem teatro, dança, vários tipos de dança, enfim, capoeira, artes plásticas, visuais, fotografia, e não necessariamente os aprendizes que vão estudar vão se profissionalizar em arte, mas eu tenho certeza que a arte ajuda um pouco naquilo que a gente estava falando, naquele déficit que a educação e a nossa cultura social tem na formação do indivíduo, sabe? Eu acho que o aprendiz, a aprendiz, tendo esse contato com a arte, de uma maneira ou de outra, ela acaba tendo contato com si própria. E ela começa a se entender na vida. Então, tem muita gente que passou por mim, pelo teatro, e hoje é arquiteta, ou sei lá, independente do que seja na vida, do que ela opte por seguir, né? O teatro vai fazer uma diferença e fez uma diferença para ela poder se assumir naquilo que ela gostaria de fazer, né? Na aula de teatro, aí eu acho que a gente tem um privilégio, porque como a gente trabalha com a voz, e a gente é obrigado a falar, e a gente reflete, então cada cena que a gente faz, cada exercício, cada procedimento que a gente senta e conversa junto sobre aquilo, é onde a gente se descobre nessa conversa. Então a gente acaba sendo uma ferramenta muito importante na formação do indivíduo, né? Às vezes eu sinto que em outras linguagens se conversa um pouco menos, talvez, não tem essa fala que já é proveniente do teatro, mas ainda assim tem muitos que conseguem, de alguma maneira ou de outra, também mergulhar para dentro de si próprio, né? Para poder seguir com a vida, enfim, às vezes artística, às vezes não. Sei lá. Estou pensando alto aqui. Eu super concordo com o Gira, assim. Acho que antes de fazer teatro, eu faço teatro desde muito nova, assim. Eu comecei a fazer teatro com 11 anos. Mas eu fiz em lugares diferentes. E eu tive uma experiência no mesmo ano em que eu entrei na faculdade de jornalismo, que foi fazer teatro com uma pessoa que tinha uma perspectiva dessa, né, de que o teatro ele não é só um curso, que ele não é só uma oficina, que ele é essa lógica de experiência que forma a tua identidade e como você se relaciona com o mundo, né? E que ele vou citar nomes aqui, né? Foi meu professor, um grande professor para mim, chama Marcelo Giannini, hoje ele é coordenador do curso de artes cênicas da UFAL. E a experiência que eu tive com ele foi de um lugar que era: você faz parte desse processo. Esse processo vai acontecer de acordo com a tua presença, com a dele, com a dele, com a dela. Ou seja, existe um protagonismo, que não é o protagonismo do estar em cena, mas é o teu protagonismo na construção desse processo. E isso vai formando a tua identidade, porque você vai percebendo que a tua voz está sendo escutada. E aí você começa a falar, peraí, mas então eu preciso pensar melhor o que eu quero dizer para o mundo. Então, para mim, assim, tem uma virada muito grande da Lígia que eu era antes disso, da Lígia que eu me tornei depois. Aí vem a escola livre e aí é tiro, porrada e bomba, né? No sentido de te olha. Né? Acho que existem processos pedagógicos que são conteudísticos. Escola livre, para mim, foi um processo de pergunta, o tempo todo me lançando perguntas, né? Como educadora, o que eu vejo hoje, né, já acompanhei aí processos de 3, 4 anos de alunos meus que ficaram comigo esse tempo, e que eu vejo a linha deles e delas, e eu falo, cara, essa pessoa começou comigo, ela mal falava o nome em voz alta, e hoje ela se defende a partir de quem ela é, do lugar que ela vem, da cor dela, do gênero dela, de como ela se reconhece no mundo, e ela fala isso em voz alta, assim, e para mim
assim, é meu projeto de mestrado esse, eu quero estudar a formação de identidades a partir do teatro, porque eu acho que ele tem isso. Então, não importa se essa pessoa vai ser artista ou não, importa que ela vai ter uma outra forma de lidar com o mundo, ela vai ser bancária, mas ela vai ser uma bancária que olha para a pessoa que vai pedir um empréstimo e olha para isso de uma forma diferenciada, né? Ela vai entender o contexto social em que aquela pessoa está envolvida. Então, eu acho isso maravilhoso. Total. Ai, Pô, eu nem sei mais o que falar, sabe? Porque eu acho que vocês falaram tudo que eu penso também. Que a arte ela tem um poder da construção do indivíduo, assim, que é incontestável. Acho que são várias pessoas que passam, né? Vários professores e mestres que passam na nossa vida e transformam e faz a gente ser o que a gente é. Então, pô, não tenho mais o que falar, assim. Acho que vocês falaram muito, assim. E é tudo que eu penso, assim, sabe? Se a Lídia tiver mais alguma coisa para falar. eu tô meio que brisando aqui um pouco, né, também, porque, né, pensando nessa questão de como ajudar, eu acho que minha própria família ajudou também a se profissionalizar nesse lugar de entender profissionalização do seu lugar na sociedade e tal, porque meu pai é pintor, a minha irmã era atriz e hoje designer, meu irmão também seguiu como profissão de pintor e eu sou atriz, então eles me ajudaram muito, assim, tipo, a entender a educação também, né? Através das artes, mesmo sabendo ou pouco ou muito sobre cada área, ou enfim, eu acho que o que me ajudou muito, assim, a profissionalizar mesmo, acho que veio a partir da minha família, principalmente. E antes de pedir um momento referência aí para a Lígia e para vocês, eu quero soltar uma pergunta da nossa visualizadora que está assistindo aí, que é a Bia. E eu vou ler aqui a pergunta dela. Vamos lá. Deixa eu só aparecer aqui para mim, que eu acho que está um pouco atrasado, tá? Apareceu aí para vocês a pergunta? Quer que eu leia? O que vocês pensam sobre o Por termo favor, economia ilumina para mim. O que vocês pensam sobre o termo economia criativa e sobre a arte ser tratada como um produto da indústria cultural? Como isso afeta os artistas e a sociedade? A gente tem mais quanto tempo? Mais 1 hora? Ah, queria. Rodrigo! Olha, Palmieri. Obrigado por nos assistir, Palmieri. Bom, comecem. Achei que você ia, você puxou, achei que você ia. Eu comecei. Olha, eu acho que é isso, né? O capitalismo coopta tudo, reestrutura tudo e a gente precisa entender o quanto a gente quer ser cooptado, né? A gente está falando de esse termo está sendo usado de forma profunda por um governo de direita que está desenhando a ideia de cultura, né? Eu acho que existem 2 termos, economia criativa e economia da cultura. Vivendo no mundo capital e entendendo que a gente precisa sobreviver, né? Entender que sim, a cultura gera economia, gera sobrevivência, né? Já é talvez uma virada de paradigmas, que inclusive nesse conceito de que sim, nós podemos trabalhar com cultura e isso pode estruturar nossas famílias, nossas casas, nossa sobrevivência. Né? Dizer para uma pessoa que produz, não sei, artesanato na comunidade dela, que isso é
isso faz parte da economia, isso gira a economia, e que ela tem o direito de ter apoio do Estado para receber, para sobreviver desse artesanato que ela produz, isso é uma coisa que está no campo do direito. Agora, a economia criativa, todo mundo é empreendedor de si mesmo, né? Então, destitui o dever do Estado de nos subsidiar, de subsidiar a cultura, e vai dizendo para você, seja criativo e te vira. Mesmo que você esteja numa pandemia, mesmo que esteja tudo caindo, mesmo que você não possa fazer teatro em lugar algum, mas vai lá e seja inovador, por favor. Crie uma coisa nova e maravilhosa, porque se você não está se inventando nesse ano de 2020, se você está esperando chegar 2021 para olhar e dizer, passou o seu ano, você é um perdedor. Então, né? Acho que é isso. Eu acho que todo esse lance do sistema é muito confuso, por exemplo, para mim, que sempre eu sou cobrado a ser um produto, né? Pelo menos na música, não é a música que a gente produz que vai ser um produto, na verdade é o músico que é o produto, assim. Então eu sempre ouço do meu professor, você tem que postar mais vídeos, porque aí quando você terminar a faculdade você já vai ser um produto. Aí eu fico, caracas, nossa. Então eu acho que tem um âmbito muito mais estrutural, assim, que às vezes por exemplo, nem sei por onde vai dar tudo isso, sabe? Eu sei que eu tô sendo um produto, eu preciso ser um produto, e quando eu puder ter espaço para dizer o que eu penso, e poder engajar outras pessoas, talvez isso seja bom. Mas é uma coisa muito louca, assim, que a gente não sabe meio que o que rola, assim, o que pode acontecer com esse sistema, até quando ele vai durar, eu acho uma coisa meio, não sei como pensar sobre isso, sabe? Até queria ouvir um pouco de vocês também, assim. Eu fui completamente contemplado com a fala da Lígia, porque no PROAC a gente já não é mais chamado de artista, um PROAC que é para as artes, a gente é chamado de empreendedor. Então é empurrar uma responsabilidade para você, e se você não faz, meu amigo, é exatamente isso, você é um perdedor, né? Mas, enfim, né, das 1.500 pessoas que estão nos assistindo, talvez algumas das pessoas possam achar que sim, né? Pô, por que todo mundo tem que ralar o bucho lá para ganhar o seu salário e por que o artista tem que viver de subsídio, né? Não, cara, porque a arte, assim como a educação, assim como a saúde, não são coisas para dar lucro, né? É um outro lugar. E sim, o Estado tem uma responsabilidade sobre... Falei, sumi. O Estado tem uma responsabilidade sobre isso. Ele não pode lavar as mãos sobre isso, né? E é um lugar bem difícil. Cada dia é um tropeço que a gente tem como artista nessa vida. Tá? Não tá tão simples de sobreviver nesse meio, não. Né? O artista é muito perigoso, né? Às vezes eu me sinto como... Às vezes eu me sinto como aqueles ratos que fica correndo naquelas coisas de... Sabe aquelas rodas e o rato fica correndo, assim, de laboratório? Às vezes eu me sinto isso e eu fico... Eu acho que eu vou continuar correndo nisso, eu não sei sair disso. É o lance da Matrix mesmo, sabe? É muito louco. Eu acho que eu gosto muito de, quando a gente fala de políticas públicas, assim, de usar o termo cultura e não o termo arte. Porque eu acho que são coisas que não são diferentes. A arte faz parte da cultura, mas porque é isso, assim, quando você diz para uma pessoa que ela faz cultura também, e que aquilo que ela faz como cultura é o que faz ela estar viva, né, no sentido de subjetivar o mundo, de viver experiências de prazer, de paixão, e isso também está no campo da cultura, né, poder cantar uma música, poder estar numa roda de samba, poder
estar entre amigos, poder puxar um rap, poder fazer um slam, poder... A gente está o tempo todo assistindo, vivendo, trocando cultura, né? Todo mundo ficou falando isso, na pandemia está todo mundo precisando da cultura para ficar em casa. Sim, mas tem muitos aspectos da cultura. Fazer comida também é cultura. A comida que a gente come está na nossa cultura. A forma como a gente se relaciona tem a ver com cultura. Então, e nós, artistas, de alguma forma, somos fomentadores desse viver a cultura no dia a dia das pessoas. Sem isso, a gente vai virar máquina. A gente vai virar um bando de máquina com, né, acorda 6, trabalha até 7, não sei o quê, faz, vai. E vida, e estar no mundo. Então, sim, nós temos que ser subsidiados para garantir uma estrutura de uma vida que tenha o mínimo de qualidade mental para a gente estar aí. Assim, né? A gente, não só os artistas, todo mundo faz cultura. Então, se as pessoas começarem a entender e ter consciência disso, elas vão começar a perceber que o caminho é maior e mais amplo. Mas é isso, assim, a gente está sendo colocado nas caixinhas, né? Voltando lá para a conversa do final. Tem essa coisa de, né, o artista está ganhando, né? O artista não, quem está ganhando é a sociedade, sabe? Que quando um dinheiro é investido num grupo de teatro, numa banda de música, isso é compartilhado com a sociedade, né? A gente é um instrumento para a gente acessar, a gente faz isso, mas é para a sociedade. E é um trabalho, a gente precisa de dedicação, porque se não tem dedicação, você não tem algo que te toque de maneira verdadeira, profunda, que te faça refletir, que te faça sentir, que te faça chorar, que te faça sorrir, de maneira verdadeira, né? Então, sim, a gente precisa de tempo, e esse tempo é trabalho, esse trabalho precisa ser remunerado, e essa grana vem para pagar esse trabalho manual desse artista, mas que depois ele é compartilhado com toda essa sociedade, né? Ele não fica dentro daquele lugar, né? Só. Mas também, Gira, acho que tem uma coisa que a Lídia falou, né, sobre vocês falarem que vocês gostam de se apresentar nas periferias, porque é de onde vocês vêm. E eu acho que a gente tem que, como artista, fazer um meia-culpa de um processo artístico muito elitizado que acontece e ainda acontece. Quer dizer, não sei se nós aqui, temos que fazer esse meia-culpa, porque não é o que a gente faz. Mas tem uma arte que é muito elitizada, tem uma arte que é caríssima, que vendeu a ideia de que a arte é inacessível. Então, tem uma bolha aí de uma ideia de arte que está num lugar que só a branquitude acessa, só o povo elitizado acessa, e aí construiu essa ideia de que, vocês cobram R$350 no ingresso e querem apoio, né? Querem subsídio, entende? Eu, quando ganhei edital, não cobro ingresso. Eu me recuso. Se eu estou subsidiado, o ingresso é livre. E a gente sabe que não é a realidade de muitas produções. Então, e essa consciência, né, do lugar que eu venho para o lugar que eu vou. Então, se eu estou formada aqui na Escola Livre de Teatro Santo André, se eu estou vivendo essa história aqui, o que eu dou de retorno para minha cidade, não num lugar bairrista, mas num lugar de ação mesmo, como fazedora das artes, né? Então, nossa, Total. Uma vez a gente ganhou um passeio e a gente foi assistir um grande musical. E que é essa arte elitizada que você falou. Nossa, eu achei um desserviço tão grande com os meus aprendizes, assim, porque... Não, eu te juro, a gente ficou 3 horas assistindo uma peça, porque tem que justificar o ingresso, então tem aquele tempo enorme. Existe uma questão visual realmente belíssima, mas não te acrescenta em nada na vida. Nossa, eu falo, puxa vida, essas pessoas estão chegando com esses carrões aqui nesse teatro, elas estão saindo mais vazias do que entraram, assim. Se elas estivessem parando numa fábrica de cultura no Itaim Paulista para assistir 15 minutos de uma dança,
eles vão sair transformados pelo que aqueles jovens estão fazendo. E eles acham que eles estão fazendo o máximo, eles estão se sentindo super cultos, coaches, sei lá o que, saindo desse espetáculo. E que, assim, eu também percebo, por exemplo, eu tenho muitos amigos que estão, às vezes, nesses elencos, são artistas muito bons e que estão... Mas tem um lugar tão vazio de conteúdo, não tem nada naquilo, cara. Não tem nada, velho. Nossa, A enfim. estética não atrelada à ética. E tem uma coisa que eu acho gravíssima, assim, dessas produções, é que elas usam a juventude, a infância e a periferia como contrapartida. É. E isso é muito problemático, porque tem um olhar super inferiorizado para juventude, infância e periferia. Então, acreditam que a juventude, eles são tão, né? Eles têm que aprender isso que a gente já faz tão bem. E trabalham num lugar de contrapartida que é horroroso, que não fomenta aquele lugar, que já faz cultura, que já sabe o que quer dizer para o mundo, que chega com uma coisa formatada e completamente fora de contexto, e que vai embora e não olha para trás, né? Então, isso é muito problemático. Por isso que eu reforço a ideia de que a gente tem que fazer e continuar na periferia, assim. Se você vem do lugar, ou enfim, e quer manter essa característica do grupo, enfim, de como que você levantou os estudos e outras coisas a mais, eu acho que é isso, é você trazer para essa galera da periferia real, assim, porque é isso, tem gente que tá fazendo isso, sabe? Usando essas contrapartidas com qual objetivo, né? Eu acho que é essa a questão. Infelizmente, já é 1h17, a gente tem uns 10 minutinhos aí, limites aí, para a gente falar um pouquinho sobre os nossos momentos referência. Qual é a sua referência aí nessa quarentena? Ou qual a sua referência para esse assunto que foi levantado hoje no bate-papo sobre profissionalização e com jovens aqui na mesa também? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês aí, qual a referência de vocês que vocês querem indicar para nós. Começo? Pode ser mais que uma, tudo bem? Para a nossa convidada. Olha, eu fiz até cola aqui das referências. Eu acho que tem muitas, né? Acho que tem muita coisa linda sendo feita, principalmente pela juventude. Então, difícil fazer uma escolha, assim. Eu gostaria... Uma é bem pessoal, assim, mas acho que tem um lugar que a gente tem compartilhado muitos fazeres de muitas juventudes, que é o do VQV Brasil mesmo. Então, acompanhar nosso Instagram, que é @VQVBrasil. E aí indicar, eu escolhi 2 grupos, mas por relações muito próximas que eu tenho tido com eles, ou por trocas muito recentes, mas que são grupos que eu acho que são interessantíssimos na pesquisa e que são aqui do contexto do ABC. Então, eu indico o coletivo Rubra, um coletivo mais de manas e alguns manos, mas que tem estudado a questão do feminismo, da luta das mulheres. Tem um espetáculo que se chama Una, elas são de Mauá, estão com um trabalho de militância mesmo, elas estão em parceria com a Casa Helenira Preta, e têm feito coisas no sentido de apoiar as mulheres durante a pandemia. Então, elas se relacionam aí, né, na militância e na criação artística, que eu acho maravilhoso. Indicar um outro coletivo que também é do ABC, que tem gente de Mauá, de São Bernardo, são todos jovens, são de Mauá, de São Bernardo, de Santo André, que é a Companhia Astreia. O coletivo Rubra é @coletivo Rubra, e a Companhia Astreia é @cia.astreia. A Companhia Astreia, eu orientei eles pelo vocacional ano passado, e eles estavam montando um processo de estudo de masculinidades, que se chama Homens Corram Atrás,
O Amor Está Fugindo das Suas Mãos, que é um texto do Vitor Oliveira, que hoje está na Escola Livre de Teatro, na Formação 24. E esse livro dele, essa dramaturgia dele vai ser publicado em livro. Ele foi contemplado por um edital da editora Letramento, e aí eu fiz o pós-fácil, então ele vai publicar o livro, ele já está fazendo pré-venda, acho super legal vocês poderem conhecê-lo, conhecer o trabalho do grupo. E, por último, compartilhar um trabalho que os aprendizes e as aprendizes da Escola Livre estão fazendo, que é o Instagram que chama Tá na Praça, que no Instagram tá @tana.praca, que está sendo compartilhamento de processos deles, textos individuais, referências. Tem ali um trabalho muito bonito sendo feito pela formação que está se formando agora, a partir da perspectiva de entender um pouco a produção e a geração de conteúdo. Então, acho que é isso. Se quiser, depois eu escrevo. A Nayara está perguntando da penúltima referência que ela acabou perdendo. A Nayara está fazendo nossa técnica hoje, para ela colocar aqui no chat. É a Ciastreia, @cia.astreia. Astreia? Isso. Astreia. Massa. Eric Gira, tem alguma referência para o dia de hoje? Bom, eu não separei muitas referências, mas eu acho que uma que eu indicaria, já que o tema é profissionalização, e é meio que até uma homenagem para uma pessoa que está me encaminhando, né, nessa carreira da música, que é o meu professor. Então eu vou indicar o álbum dele, que se chama Canção do Sol Nascente, e é uma obra fenomenal, assim, dentro do mundo do violão, assim, e todo mundo conhece. E eu acho que nesses tempos da quarentena, acho que vocês vão curtir muito. Canção do Sol Nascente, Camilo Carrara. Terminou, Eric? Aí. Sim. Eu tenho duas músicas. Acho que uma música tem a ver com essa profissionalização, e que eu acho que eu gosto muito dessa música, que é do Francisco Elombre, que se chama Como una Flor. Então ouçam, eu não vou falar sobre a música. Como una Flor. Francisco Elombre. Isso sobre a profissionalização. E agora sobre mim, sobre o pessoal, sobre esse momento que eu estou vivendo, e que tem a ver muito, e eu já tinha separado essa música, mas eu não tinha pensado, mas tem a ver com uma fala também que eu acabei fazendo aqui sobre essa questão da porosidade, de eu me sentir jovem, na verdade. É uma música que está mexendo muito comigo nos últimos meses, que se chama Bola de Meia, Bola de Gude, do Milton Nascimento e do Fernando Brant. Tá me pegando. Sempre que eu ouço, eu fico emocionado com essa música. São essas duas referências que eu tenho para dar. Eu vou indicar uma música, então, que está no nosso repertório do Ensaios, que eu amo, Tribalistas, que é o Trabalho Livre. Então, fica aí a dica. Eu amo essa música do novo álbum deles. E, enfim, gente, eu quero agradecer a nossa convidada. Posso indicar mais um? Claro. Desculpa. Eu, desde que começou a pandemia, eu tenho feito relatos pedagógicos no Instagram, que chama Poema Pedagógico, e eu tenho falado um pouco sobre vários processos que eu vivi aí ao longo desses anos dando aula, e é um lugar interessante para quem quer dar aula, para quem quer compartilhar processos de aprendizado e formação. Então, quem quiser, segue lá, que tem textos bem legais sobre vários processos que eu vivi até hoje. Eu estou anotando aqui. Bom, a gente vai tentar seguir todas as referências aí, todas as músicas. Mais uma vez, muito obrigado, Lígia, por
estar aí junto com a gente nesse projeto, no dia de hoje. Obrigada, meninos, do Coletivo Marginalia Teatro Jovem. E antes de finalizar, eu quero agradecer também à Biblioteca Jamil Al-Mansur Haddad. Nome difícil, porém eu consegui. E lembrando que o próximo bate-papo será amanhã. Só que não vai ser às 6 horas, vai ser às 5 horas. E vai ser feito também na nossa página pelo Facebook do Marginalia Teatro Jovem. E o tema de amanhã é a música da cena do Teatro Jovem. Então, para quem perdeu também hoje, todos os bate-papos que estão sendo transmitidos no Facebook estão todos lá na nossa página. Então, quem perdeu algum e quem tiver interessado pode acessar lá, que está tudo anexado. E é isso, gente. Muito obrigada aí pelas referências, pelo bate-papo, que eu queria ficar um pouquinho mais, mas não dá, a gente já está estourando de tempo. Mas é isso. E muito obrigada, Lígia, por estar aqui junto com a gente mais uma vez, tá? Valeu, Eu que Lígia. agradeço, gente. Valeu, Agradeço gente. muito. Fico muito feliz aí pelo reconhecimento. Nossa, Beleza, somou muito. então. Foi maravilhoso. Valeu, Lígia. Maravilhoso. Foi Obrigada, bem gente. legal. Então é isso, gente. Finalizo aqui e fui! Falou!